Olá, minhas queridas alunas, meus queridos alunos. Vamos iniciar agora o estudo do processo de execução. A gente já tinha trabalhado o estudo da execução do título judicial, né? Que na verdade é denominado cumprimento de sentença. Mas o fato de ser denominado cumprimento de sentença não retira a natureza de processo de execução. Apenas a questão da denominação foi alterada lá no Código de 73, a partir do ano ali de 2002, com o cumprimento das obrigações de fazer e não fazer, e a partir de 2005, com o cumprimento da sentença que tem obrigação de pagar quantia, né? Que contempla uma obrigação de pagar a quantia. Então, eu vejo por aí, às vezes, a pessoa falando, não é execução, é cumprimento de sentença. Cumprimento de sentença é execução. Só que o cumprimento de sentença é uma fase executiva ou uma fase executória dentro, né, de um processo que é sincrético, de um processo que é misto, que abrange uma fase de conhecimento e uma fase de execução. Tá? Mas, quando a gente se refere ao livro que trabalha especificamente com as execuções, né, com o processo de execução, a gente está se referindo ao processo de execução autônoma, que é aquela execução, na verdade não dá nem para dizer que todo o processo de execução autônoma é aquela execução que está amparada num título executivo extrajudicial, até porque eu vou dizer para vocês, lembrar vocês, que alguns títulos judiciais, como por exemplo a sentença arbitral, a sentença estrangeira e a sentença penal condenatória transitada em julgado, são 3 títulos executivos judiciais que não têm processo de conhecimento. E se eu quero cumprir esses títulos judiciais, eu vou ter que iniciar um processo autônomo de execução, mas que vai seguir o rito do cumprimento de sentença, tá? Mas, da mesma forma que lá no livro que trata do cumprimento de sentença, existe um dispositivo que diz que se aplicam ao cumprimento de sentença subsidiariamente, ou seja, no que couber, as disposições do livro das execuções, você vai encontrar no livro das execuções um dispositivo que diz que se aplicam às execuções autônomas, às execuções de títulos extrajudiciais, no que couber, subsidiariamente, disposições do cumprimento de sentença. Por isso é que, por exemplo, quando a gente encontra no cumprimento de sentença que contempla uma obrigação de pagar quantia, lá naquele cumprimento de sentença que contempla uma obrigação de pagar quantia, nós vamos encontrar a figura da penhora de bens, né? E aí você vai revirar o livro que trabalha com cumprimento de sentença que contempla a obrigação de pagar a quantia, não vai encontrar praticamente nada sobre penhora de bens. Por quê? Porque a gente vai no livro das execuções e vai encontrar ali dezenas de artigos tratando especificamente sobre penhora de bens, né? Tratando sobre bens penhoráveis, bens impenhoráveis, ordem de penhora de bens, substituição da penhora, modificação da penhora, desconstituição da penhora, né? Então, até por essa razão é que eu optei por gravar uma aula só sobre penhora de bens, porque se você estiver estudando cumprimento de sentença, na hora que você pegar lá após a penhora, né, quando falar em penhora, você pode assistir o vídeo de penhora de bens, muito embora essa matéria esteja disciplinada, regrada no livro das execuções autônomas, das execuções não só autônomas, das execuções que têm por objeto títulos executivos extrajudiciais, ok? Temos ali algumas diferenças que são significativas, por exemplo, a defesa do devedor em juízo, né? Se o devedor for um devedor que assumiu uma obrigação e essa obrigação está contida num título judicial, ao ser provocado para cumprir essa obrigação, a sua defesa em juízo vai se dar por meio de uma figura denominada impugnação ao cumprimento de sentença, que tem objeto próprio e procedimento próprio. Ao passo em que um devedor de uma obrigação que está consignada em um título executivo extrajudicial, ao ser provocado para cumprir essa obrigação, ele vai se defender no processo de execução por meio de uma figura denominada embargos à execução ou embargos do devedor, né, que também tem objeto próprio e procedimento próprio. Então nós temos diferenças e nós temos semelhanças em ambos os procedimentos, tá? Vamos focar aqui especificamente no processo de execução, que tem por obrigação
que tem a obrigação, na verdade, tem por objeto uma obrigação estabelecida em um título executivo extrajudicial. Então, inicialmente, nós podemos dar uma visão geral, né, desse processo de execução de título executivo extrajudicial, começando pela seguinte afirmação. Quando a gente fala em execução, toda execução tem como requisito, requisito obrigatório, a apresentação de um título executivo. O que é um título executivo? É um título que tem força executiva. É reconhecido por lei a sua característica de título executivo. Por exemplo, uma nota promissória. A lei que trabalha com os títulos de crédito atribui natureza executiva para os títulos de crédito, né? Um outro exemplo, um cheque, um contrato, um instrumento particular assinado pelas partes e subscrito por duas testemunhas. Um outro exemplo, uma sentença condenatória proferida num processo civil. Tá? Então aqui, dei exemplos aí de 3 títulos, né? E esses 3 títulos, eles, na verdade, 2 vão estar para um lado, que é o título que a lei trabalha com a natureza de extrajudicial, porque a sua formação não dependeu da atuação de algum juízo, né? E o título judicial, que é aquele que a gente estudou, né? Os títulos judiciais, quando falou do cumprimento de sentença, são aqueles títulos que passam no seu processo de elaboração, em algum momento, por uma atividade de natureza jurisdicional, tá? Com aquela ressalva da sentença arbitral, que, como eu disse na aula de cumprimento de sentença, na minha opinião, né, não é a atividade do árbitro não é uma atividade de natureza jurisdicional, mas é reconhecido pela lei como o seu ato, né, o seu pronunciamento final, a sentença arbitral, é reconhecido pela lei como um título executivo judicial, para que, diante do descumprimento voluntário daquela obrigação, o beneficiário daquela decisão possa provocar o Estado para forçar o cumprimento da obrigação, uma vez que o árbitro não dispõe, e esse é um dos fundamentos da minha crítica, né? O árbitro não dispõe de poder coercitivo. O árbitro não pode fazer uso legítimo da força para forçar o cumprimento da obrigação por ele reconhecida. E se ele não pode, na minha opinião, ele não exerce jurisdição, porque a jurisdição trabalha em uma das mãos com a balança, a boca pronuncia o resultado da balança e, caso seja descumprido esse comando que saiu da boca, a espada, né, integra a atividade jurisdicional e força o cumprimento da decisão por meio do uso legítimo da força, tá? Que só o Estado detém esse monopólio do uso legítimo da força. Então, nós temos aí duas características de título, o chamado título executivo de natureza judicial e o título executivo de natureza extrajudicial. Mas não basta para que haja execução que esse título executivo, que eu tenha apenas um título executivo. Esse título executivo tem que conter uma obrigação, né? Uma obrigação tem que estar contida nesse título. Essa obrigação, ela pode ser uma obrigação de fazer, de não fazer, de entrega de coisa, de pagar a quantia, né? Agora, independentemente do tipo de obrigação, o que é mais importante é que essa obrigação, para ser execuível, ela tem que ser uma obrigação que, ao mesmo tempo, ela é certa, líquida e exigível, ok? Certa, líquida e exigível. Nós esgotamos essa matéria quando estudamos o processo de conhecimento e eu fiz uma comparação, né? Desde a petição inicial, que o código diz que cabe, não é? Que é requisito da inicial que o pedido deve ser certo e determinado, e que somente em 3 situações o legislador autoriza o pedido genérico, nós temos aí a ideia de que o pedido deve ser certo e líquido. Tá? Por que o pedido deve ser certo e líquido? Porque existe o princípio da vinculação ao pedido, né? O juiz tem que observar esse princípio e ele só pode proferir sentença diretamente relacionada com o que foi pedido. É vedado ao juiz conceder pedido diverso do que o que foi formulado ou proferir decisão que vá além do que foi requerido no pedido da inicial. Dessa forma, se o pedido é certo e determinado, a sentença vai ter uma obrigação
certa e determinada, certa e líquida. Sendo sentença, via de regra, a obrigação é exigível, salvo se nós estivermos diante de uma hipótese de remessa obrigatória, remessa necessária, que é uma condição de eficácia da sentença. Nesse caso, a exigibilidade fica suspensa, então eu não posso executar, nem provisoriamente, ou se for interposto algum recurso que goze de efeito suspensivo. Da mesma forma, a eficácia da obrigação, né, está suspensa, a exigibilidade está suspensa, ok? No caso do título executivo extrajudicial, ele vai ser exigível, dependendo do título, a partir do momento em que se aperfeiçoa aquela obrigação. Então, por exemplo, uma nota promissória, tendo todos os requisitos previstos na lei, né, de validade de uma nota promissória. Estando todos os requisitos previstos no título, você tem uma obrigação certa, uma obrigação líquida e uma data a partir da qual aquele título de crédito se torna exigível. E a partir do momento que não foi cumprido, né, que há o inadimplemento da obrigação, eu passo a ter um título executivo extrajudicial que tem uma obrigação ao mesmo tempo certa, especificando o que, líquida, especificando quanto, ou o certo, a natureza também, ou que tipo de objeto, e exigível, tá? Porque houve o inadimplemento e passou a ser exigível. Então essa é a base do processo de execução, seja de título executivo judicial, de título executivo extrajudicial. E aí a gente pode desenvolver em cima disso aí, ainda num estudo aí da parte geral das execuções, uma análise com relação a quem pode promover a execução, quem pode dar sequência, continuidade à execução, quem seria o juízo competente para processar a execução, né? Aos requisitos para que essa execução ocorra, ok? E aí nós vamos então, nessa primeira aula de execução, apreciar essas disposições gerais, tá, das execuções. Antes, apenas uma observação. Durante as aulas que nós vamos estudar o processo de execução, tá, de título executivo extrajudicial, serão várias aulas. Nós vamos ter uma aula sobre as disposições gerais, nós vamos ter uma aula só sobre penhora de bens, nós vamos ter uma aula sobre a execução de obrigação de entrega de coisa e obrigação execução de obrigação de fazer e de não fazer. E nós vamos ter uma aula específica sobre a execução das obrigações de pagar quantia, tá? Dentro de todo esse conjunto de aulas, nós temos aí dezenas de artigos no CPC que regulamentam, né, que regulam o processo de execução de título executivo extrajudicial, tá? O que a gente tem que ter aqui em mente? Eu estou aqui trabalhando uma visão geral. Nós temos dezenas de artigos, nós temos uma série de disposições relacionadas, por exemplo, com a avaliação dos bens, com os atos de expropriação patrimonial, a asta pública, né, o leilão judicial, o leilão por iniciativa particular, a adjudicação, então os atos de expropriação patrimonial, que a gente vai utilizar na execução para pagar a quantia, tá? Nós temos aí uma série de regras sobre o processamento da execução, mas são regras procedimentais, é muita coisa básica, apenas do andamento do processo, que não demanda uma compreensão, apenas uma simples leitura é suficiente para entender o que é que vai acontecer após cada ato processual nas execuções, tá? Então a gente destacou aqui nessas videoaulas aquela temática que é mais importante. Não obstante eu tenha consignado aqui no meu material diversos tópicos e trechos, né, da legislação, muitos nós vamos passar bem correndo, por duas razões. Primeiro, porque a gente tem o material escrito aí, né, que ele esmiuça, né, ele vai além daquilo que eu falo aqui na videoaula. Segundo, que esse material que eu coloco aqui em PDF vocês também têm acesso. Então, e terceiro, vocês têm o Código de Processo Civil. Então, na verdade, vocês têm aí 3 fontes escritas para que vocês possam aprofundar essa matéria, tá? Então, só advertindo novamente, algumas telas a gente vai passar bem por alto, né? Porque muitas coisas eu já vou ter até falado, como eu acabei de falar aqui, sobre título executivo, ok? Então vamos começar analisando aqui
né, as disposições gerais sobre a execução. Vamos olhar o material. Aplicação subsidiária do cumprimento de sentença. Essa aqui é a primeira observação que a gente tem, que eu já tinha feito ainda no começo da aula, né? As regras do cumprimento de sentença se aplicam subsidiariamente às execuções do título extrajudicial e as regras das execuções de título extrajudicial se aplicam subsidiariamente ao cumprimento de sentença. O Código diz que o juiz pode, em qualquer momento do processo, ordenar o comparecimento das partes, advertir o executado de que seu procedimento constitui ato atentatório à dignidade da justiça. Isso aqui no processo de execução vem cada vez mais sendo utilizado, né? No Código passado houve uma emendazinha para caracterizar como ato atentatório à dignidade da justiça aquela omissão do devedor em indicar bens penhoráveis quando determinado pelo juiz que assim o fizesse, tá? Mas a partir aqui desse código a gente vai encontrar várias situações que se caracterizam como ato atentatório à dignidade da justiça. Lá, por exemplo, na parte da penhora, substituição de penhora, enfim. Determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder, assinando-lhes prazo razoável. Então aqui uma introdução, né, do código que diz respeito aos poderes do juiz. Tá? O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias ao cumprimento da ordem de entrega de documentos e dados e também, claro, né, se o juízo, quando solicitar documentos que sejam sigilosos para os fins da execução, ele deve adotar as medidas necessárias para assegurar a confidencialidade desses documentos, né? Eventualmente, aí, um juiz que oficia a Receita Federal e pede para indicar, por exemplo, bens do devedor, isso existe uma discussão muito grande, se pode, se não pode. O fato é que alguns juízes deferem e determinam o ofício à Receita Federal. Caso sejam entregues, esses documentos devem permanecer confidenciais. A parte relacionada, né, que extrapola a questão do patrimônio a ser penhorado. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que frauda a execução, se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos, dificulta ou embaraça a realização da penhora, resiste injustificadamente às ordens judiciais, que intimado não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus, né? Então, eu disse para vocês que nesse código o ato atentatório à dignidade da justiça se faz muito presente no processo de execução. Aqui vocês já conseguem verificar o que eu tinha falado ainda há pouco, né? O que acontece quando caracterizam um ato atentatório à dignidade da justiça? Olha só, multa vai ser aplicada em montante não superior a 20 vezes do valor atualizado do débito em execução. Essa multa ela vai ser revertida em proveito do exequente, tá? E, claro, é mais um tanto que vai ser exigível na execução nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material, né? Sanções como a própria imposição de uma multa diária, caso a determinação do juiz seja uma obrigação de fazer ou de não fazer. Aí o código também fala que o exequente pode desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva, desde que se observe o seguinte, se ele desiste da execução e há impugnação ou embargos, né, que versem sobre questões apenas processuais, essa execução vai poder ser extinta, tá? Desde que sejam pagas as custas e os honorários advocatícios, ok? Mesmo que não haja concordância do devedor, porque é apenas questão processual, tá? Que tem ali nos embargos. O embargante, o devedor, ele não está questionando, por exemplo, ele está uma questão processual, um excesso de penhora ou um erro de penhora, uma penhora equivocada, é uma matéria apenas processual. Com a extinção da execução, deixa de existir penhora. Então, não existe nada aí que o executado
possa perder, tá? Agora, se for matéria relacionada com a própria obrigação, os embargos têm natureza de ação de conhecimento. A procedência dos embargos faz com que o devedor não seja mais devedor, né? Então, ele teria que concordar para haver a extinção do processo. Então, nos demais casos, a extinção vai depender sempre da concordância do impugnante ou do embargante, tá? O exequente ressarcirá ao executado os danos que este sofreu, quando a sentença transitada em julgado declarar inexistente no todo ou em parte a obrigação que ensejou a execução. Isso é óbvio, né? E a cobrança de multas ou de indenizações decorrentes de litigância de má-fé ou de prática de ato tentatório, dignidade da justiça, será promovida nos próprios autos do processo. Isso aqui também é bom ter como uma regra geral mesmo, né? De que qualquer questão que você tenha que possibilite ou que acrescente, né, crédito ao exequente, pode ser buscada, pode ser executada no próprio processo de execução. O processo de execução ele tem um pouco mais de maleabilidade, ele vamos colocar assim, um pouco mais informal, ele não é tão restrito quanto o processo de conhecimento, tá? Inclusive é possível, né, quando você tem ali uma execução contra fiador e devedor principal e o fiador acaba assumindo a obrigação, ele já pode aproveitar o próprio processo e dar sequência, né? Ele assume o polo ativo e vai cobrar do devedor principal o que lhe é devido, tá? No que diz respeito às partes, o Código diz que pode promover a execução e nela prosseguir, né, se for o caso, tanto o credor, a quem a lei confere título executivo, como, em sucessão ao exequente originário, o Ministério Público nas hipóteses previstas em lei, o espólio, herdeiros, sucessores, né, se o credor morrer e o direito for transmissível, tá? O cessionário, quando o direito resultante do título lhe for transferido por ato entre vivos, então, no curso do processo, eu cedi o meu crédito, eu cedi o meu direito para uma outra pessoa, essa outra pessoa assume, né, pode prosseguir na execução, subrogado, tá? No caso da sucessão, ela independe de consentimento do executado, porque o sucessor, ele é o credor, ele é o titular do direito, tá? E no polo passivo, quem pode responder pela execução? O devedor, que é assim reconhecido no título, o espólio, os herdeiros ou sucessores do devedor, quer dizer, o devedor morre, o patrimônio continua respondendo pelas obrigações. Então, se ainda estiver na fase do inventário, né, o espólio, se já tiver sido partilhado, os herdeiros vão ter que responder com a sua, pelo menos no correspondente ao seu quinhão hereditário, tá? O novo devedor que assumiu, com o consentimento do credor, a obrigação resultante do título executivo, aí sim, também o devedor pode, né, vamos colocar assim, repassar a sua obrigação para outra pessoa, mas tem que ter o consentimento do credor, tá? Para que ela assuma esse papel na execução. O fiador do débito constante em título extrajudicial, responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito, lembrando que garantia, né, de qualquer obrigação pode ser pessoal ou real. Garantia pessoal, basicamente o fiador, o avalista, né, prestam aí fiança e aval. Garantias reais são garantias, direitos reais, direito das coisas, né? Então são garantias que são feitas não em razão da pessoa, mas em razão de objetos, de bens, tá? Garantia real pode ser aí uma hipoteca, por exemplo, um penhor legal, tá? Um penhor, né? O responsável tributário, assim definido em lei, também pode, se ele é responsável tributário, ele vai ser executado, tá? Cumulação, do mesmo jeito que a gente tem no processo de conhecimento, acumulação de pedidos, na execução a gente tem a possibilidade de acumulação de várias execuções no mesmo processo, ainda que fundadas em títulos diferentes, mas temos que observar certos requisitos. Quais? Primeiro, tem que ser o mesmo executado. Segundo, o juízo tem que ser competente para a execução de todos esses títulos e o procedimento tem que ser o mesmo, tá? Se eu tenho procedimento de execução de alimentos, é um tipo de procedimento,
e eu tenho um procedimento contra a Fazenda Pública, é outro tipo de procedimento. Aliás, nesse caso aqui também, a gente tem até, uma indenização, um dever de alimentar, né, de prestar alimentos, poderia acontecer também em matéria de responsabilidade civil do Estado. Então, desde que seja a mesma pessoa, competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento. Então, aqui eu tenho a questão das partes esgotada, né? Competência. Quem é o juízo competente? A regra é bem simples, né? A execução pode ser proposta no foro do domicílio do executado, no foro de eleição constante do título, ou ainda de situação dos bens a ela sujeitos. Quer dizer, o camarada mora em Brasília, o exequente, o executado em São Paulo, mas os bens do executado estão todos no Rio de Janeiro. Eu posso propor a execução direto no Rio de Janeiro, vai ser muito mais rápido, né, a prática dos atos ali de constrição patrimonial, do que eu ter que ficar mandando carta precatória pedindo para mandar o oficial de justiça fazer isso ou aquilo. Se o executado tiver mais de um domicílio, ele pode ser demandado no foro de qualquer um deles. Se for incerto ou desconhecido, a execução pode ser proposta no lugar onde ele foi encontrado ou no foro do domicílio do próprio exequente, tá? Se tiver mais de um devedor com diferentes domicílios, a execução também pode ser proposta no foro de qualquer deles à escolha do exequente. E a execução poderá ser proposta também no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado. Ou seja, aquilo que eu tinha dito para vocês, a execução é bem mais informal, né? Ela tem uma amplitude de atos muito maior do que a do processo de conhecimento. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos e o oficial de justiça os cumprirá, inclusive nas comarcas contíguas, de fácil comunicação, e nas que se situem na mesma região metropolitana, tá? Então, você está no município aqui de São Paulo, e aí você tem que praticar um ato ali em Guarulhos, né? E o juiz aqui do Fórum de São Paulo aqui, não do Foro de São Paulo, pelo amor de Deus, né? Mas do Fórum, o juiz da comarca, né, de São Paulo, do Fórum Central, ele determina ao oficial de justiça que realize um ato, e aí ele tem que ir até Guarulhos ali, que é a região metropolitana ainda, né? Ele pode praticar esse ato, tá? Com uma comarca contígua, Barueri ali também, acredito eu, que seja a mesma região metropolitana. No Distrito Federal, a gente tem ali ao redor, tudo é estado de Goiás, né? Então, bem na divisa, tudo você tem, beirando ali as cidades satélites do Distrito Federal, um cinturão ali de municípios do estado de Goiás. É possível que o oficial de justiça pratique esses atos de execução ali, penhora de bens, tá? Arresto, mesmo não tendo competência, né? Nem o juízo, nem o próprio oficial de justiça tendo atribuição ali naquela região, é possível por expresso comando do Código. Sempre que para efetivar a execução for necessário o emprego de força policial, o juiz vai requisitar o emprego da força policial. A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, tá? Independentemente da execução ser fundada no título judicial ou extrajudicial. A inscrição nesses cadastros, né, uma vez efetuado o pagamento, ou se a execução for garantida ou extinta, garantida por meio de penhora de bens, bens dados em penhora, né, ou se ela realmente foi extinta, essa inscrição tem que ser imediatamente cancelada, ok? Vamos avançar aqui, ó, o título executivo, como eu já tinha dito para vocês, tá? A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. Então ele diz que não basta o título, né? Ela vai se fundar sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. Daí o artigo 784, ele traz um rol de títulos executivos extrajudiciais. Depois vocês podem dar uma lida com calma, sempre bom examinar cada uma delas, pensar no exemplo de cada um. Mas só para lembrar aqui, ó, os que eu mencionei no início da aula, eu falei, por exemplo, dos títulos de crédito aqui, nota promissória, letra de câmbio, duplicata, debênture, cheque.
E dei o exemplo também do documento particular assinado pelo devedor e por 2 testemunhas, tá? Tá muito feio isso aqui. Deixa eu tirar. Vocês vão ficar com o material aí. Aí vocês rabisquem. Desde que tenha 2 testemunhas subscrevendo esse documento. Então, existem outros, né? Que a gente tem aí. Crédito decorrente de foro, laudêmio, seguro de vida, contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese, certidão de dívida ativa, certidão expedida por serventia notarial, todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribui força executiva. Exemplo, o contrato de honorários advocatícios, que é a Lei 8.906 de 94, o Estatuto da OAB, atribui essa natureza de título executivo, extrajudicial, ok? Então vamos para frente. A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução. Os títulos executivos extrajudiciais, oriundos de país estrangeiro, não dependem de homologação para serem executados, tá? Esse primeiro que eu falei aqui, se alguém entrar com uma ação para impugnar a validade de um título de crédito, por exemplo, alegar que houve um vício de consentimento na assinatura, foi coagido ou qualquer coisa, isso não inibe o credor de promover a execução. Agora, é claro que tendo lá uma decisão no processo de conhecimento que retire a natureza executiva desse título, isso vai ser levado em consideração pelo juiz da execução, tá? Essa execução provavelmente vai ser inclusive embargada. O título estrangeiro só terá eficácia executiva quando satisfeitos os requisitos de formação exigidos pela lei do lugar de sua celebração e quando o Brasil foi indicado como lugar de cumprimento da obrigação. A exigência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial. Isso é o código dizendo que não impede. Eu não consigo imaginar por que alguém iria fazer isso. Se você já tem a possibilidade de acessar o processo de conhecimento, né? Para que você, ou o processo de conhecimento, o processo de execução, para que você vai dar um passo atrás, né? E abrir mão do processo de execução para ir para um processo de conhecimento, né? Mas é possível, tá? Que isso aconteça. No plano da exigibilidade, a execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa líquida exigível, ou seja, tem que haver o inadimplemento, não satisfaça a obrigação. Então significa que é requisito para, no plano da exigibilidade, o inadimplemento, tá? A necessidade de simples operações aritméticas, não retira a liquidez da obrigação, porque isso aqui é para apurar o crédito. Se o devedor não for obrigado a satisfazer sua prestação, senão mediante a contraprestação do credor, aquela ideia, por exemplo, da exceção do contrato não cumprido, né, ele vai ter que provar que adimpliu ao requerer a execução, ele exequente, né? Ó, a dele era para ser cumprida depois da minha. Eu cumpri a minha, olha aqui, ó. E eu comprovo isso na hora que eu for requerer a execução. Se eu não comprovar, o juiz vai extinguir o processo de execução. O executado poderá eximir-se dessa obrigação depositando em juízo a prestação ou a coisa, caso em que o juiz não permitirá que o credor a receba sem cumprir a contraprestação que lhe tocar, tá? O credor não poderá iniciar a execução, nela prosseguir se o devedor cumprir a obrigação, mas é claro que ele pode recusar o cumprimento da prestação se ela não corresponder ao direito ou à obrigação estabelecidos no título executivo. Nesse caso, ele pode sim requerer a execução forçada, tá? Ressalvado ao devedor o direito de embargá-lo, ou seja, eu estou cobrando 100, o devedor entende que é 80, ele quer, quero cumprir a obrigação, tá aqui, ó, quero te dar os 80. Eu digo, não quero receber não, porque eu entendo que é 100. Aí, nesse caso, eu posso promover a execução por 100, mas é também lícito ao devedor embargar a minha execução. Por último, aqui no plano da responsabilidade patrimonial, né, o devedor responde, né, com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações. Claro, salvo aquelas restrições estabelecidas em lei, porque para eu poder alienar
patrimônio do devedor, esse patrimônio, ele para ser alienável, ele antes tem que ser penhorado para garantir a execução. E nós temos uma série de bens que são impenhoráveis, tá? Então, nesse caso, aquelas restrições têm que ser observadas, ok? Que bens estão sujeitos à execução no que diz respeito à responsabilidade, né? São os bens do sucessor, se a execução for fundada em direito real, que acompanha a coisa, ou obrigação repersecutória, bens do sócio, nos termos da lei, naquela forma da desconsideração da personalidade jurídica, bens do devedor, ainda que em poder de terceiros, do cônjuge ou do companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua ameação respondem pela dívida, os bens que foram alienados ou gravados com ônus real em fraude à execução, então essa fraude vai ser desfeita, essa alienação, desculpa, vai ser desfeita para que seja alcançada ou alcançado o bem, cuja alienação ou gravação com ônus real tenha sido anulada em razão do reconhecimento de fraude contra credores. Um é fraude à execução, quer dizer, já existe o processo de execução em curso. O outro é fraude contra credores. Eu não tenho processo de execução em curso, mas eu tenho obrigações vencidas, tá? Os bens do responsável nos casos de desconsideração da personalidade jurídica. A alienação ou a oneração de bens é considerada fraude à execução em que situações? Daí o código diz, né? Quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão repersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público. Então tem que ter a averbação no registro público de imóveis, por exemplo, se eu pego e eu tenho um direito real ali, uma hipoteca num bem, eu hipoteco meu bem, essa hipoteca foi registrada no cartório, e aí eu vou tentar alienar esse bem, eu vou alienar esse bem, mas havia o registro, isso aqui é fraude à execução. Quando tiver sido averbada no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do artigo 828, porque agora também, quando eu proponho o processo de execução, eu já posso averbar, né, em cartório, onde estão registrados bens penhoráveis, ali bens imóveis, a existência do processo de execução. Para evitar que alguém que queira adquirir esse imóvel, para fazer com que alguém que queira adquirir esse imóvel, pense duas vezes antes de adquirir esse imóvel, porque vai adquirir o imóvel com a pendência da execução. Quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de construção judicial, quando ao tempo da alienação tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência, ação de cobrança, e nos demais casos expressos em lei. Tá? É sempre a alienação em fraude à execução, ela vai ser ineficaz com relação ao exequente. No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, vamos pensar aí nos bens móveis, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem. Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte, cuja personalidade se pretende desconsiderar. Antes de declarar a fraude, o juiz deve intimar o terceiro adquirente, que se quiser poderá opor embargos de terceiro, né? Porque ao declarar a fraude à execução, lembra que aquela alienação ela vai ser tida como ineficaz com relação ao exequente. Se foi alienado, um terceiro se tornou proprietário desse bem, né? E é claro que existe o procedimento dos embargos de terceiro, que serão utilizados toda vez que eu precisar, né? Toda vez que eu precisar, que eu estiver sofrendo constrição por ato judicial no meu patrimônio, eu posso embargar uma execução, tá? Eu posso, por meio dos embargos de terceiro, embargar uma execução para eu ter direito de discutir, né, sobre a validade da minha propriedade, por exemplo, do bem. O exequente que estiver por direito de retenção na posse de coisa pertencente ao devedor não poderá promover execução sobre outros bens, senão depois de discutida a coisa que se achar em seu poder. Aqui é o seguinte, eu tenho uma garantia, que o bem foi dado em garantia, né? Então, aqui é um direito real. Aí, a pessoa não cumpriu a obrigação. Então, o que acontece?
Acompanha aqui comigo, até para a gente dar uma aliviada aí nesse monte de texto. Alguma pessoa assumiu a obrigação e deu um bem em garantia. A partir do momento que ele não cumpriu a obrigação, eu tenho direito de retenção desse bem, posso reter esse bem, e aí essa execução, que chama, né, ele fala ali, poderá promover a execução depois de escutida a coisa, me dá o direito de alienar essa coisa, vender essa coisa, para pegar o produto, né, da alienação e me pagar, ok? Então, se eu pego e eu tenho um bem dado em garantia, eu exerci o direito de retenção, diz aqui o código, né? Eu não posso promover a execução sobre outros bens enquanto não for discutida essa coisa que está em meu poder. Por quê? Porque daquele valor ali pode ser um valor inferior, aí sim eu vou poder executar sobre outros bens. Pode ser um valor igual à obrigação, vou me dar em pagamento e acabou. Pode ser um valor superior que eu ainda vou ter que devolver. Então, o juiz não vai aceitar um processo de execução sobre outros bens se eu estou exercendo o direito de retenção. Tranquilo? A mesma coisa, o código diz aqui que o fiador, quando executado, ele tem o direito de exigir que o primeiro, né, o executado, o devedor principal, seja executado, que primeiro sejam executados os bens do devedor principal, tá? Que estejam situados na comarca, livres e desembargados, indicando-os pormenorizadamente a penhora. Então, eu sou fiador, fui executado como fiador, como garantidor pessoal, e aí eu chego e digo assim, ó, o devedor principal tem bens penhoráveis aqui na cidade, assim, eu quero que primeiro execute o patrimônio dele. É direito do fiador, tá? Agora, o nome disso é, lá pelo Código Civil, benefício de ordem. Tá? Benefício de ordem, eu tenho direito ao benefício de ordem. Só que se eu renuncio ao benefício de ordem, eu não tenho direito de exigir isso. E é muito comum nos contratos em que envolve fiança, ter uma cláusula lá dizendo, ó, as partes renunciam ao benefício de ordem constante do artigo tal do Código Civil. Beleza? Diz também aqui o código que os bens do fiador ficarão sujeitos à execução se os do devedor situados na mesma comarca forem insuficientes à satisfação do direito do credor, tá? E aí a gente tem aqui uma situação, já até comentei ainda há pouco, o fiador foi executado e cumpriu a obrigação. No mesmo processo, ele assume o polo ativo e leva a execução em face do devedor principal, tá? Os bens particulares do sócio não respondem pelas dívidas da sociedade, senão nos casos previstos em lei. O sócio réu, quando responsável, volta aqui para o material, o sócio réu, quando responsável pelo pagamento da dívida da sociedade, tem o direito de exigir que primeiro sejam escutidos, né, escutidos de novo, aquela expressão, os bens da sociedade, tá? Então, o pagamento da dívida da sociedade. Se a dívida é da sociedade e a sociedade tem bens, primeiro, o sócio tem direito de requerer que os bens da sociedade sejam alienados. E depois, ele como sócio, né, na proporção daquilo que é devido, na condição de sócio, vai poder ser executado. Incumbe ao sócio que alegar esse benefício nomear quantos bens da sociedade situados na mesma comarca, livres e desembargados, bastem para pagar o débito. Então, sempre a responsabilidade de quem está sendo executado, como aí um solidário, alguma coisa assim, o fiador ou o sócio na questão da sociedade, indicar os bens que podem ser penhoráveis, tá? E a mesma coisa que acontece com o fiador, acontece com o sócio. Quem pagar, no mesmo processo, executa o outro. Aí aqui é um comando que é interessante, e não é só interessante, ele é importante, que é o seguinte, cadê? Para a desconsideração da personalidade jurídica, é obrigatória a observância do incidente previsto no CPC, lá nas intervenções de terceiro, tá? Por quê? Para evitar aquela bagunça que acontece, principalmente na Justiça do Trabalho, que o juiz simplesmente sai desconsiderando a personalidade jurídica, alcançando o patrimônio da sociedade. Agora a gente tem um procedimento, tem que ser observado esse procedimento. Só depois do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, depois que tiver decisão, lembrando que essa decisão é agravável, né, por agravo de instrumento, previsto no artigo 1015, que é possível ser dado aí um efeito suspensivo ativo ou um efeito suspensivo, no caso de ter sido desconsiderada a personalidade jurídica.
Enfim, então o livro das execuções está em consonância com o livro do processo de conhecimento. Tá? E por último, o espólio responde pelas dívidas do falecido, é óbvio, mas feita a partilha, não tem mais espólio respondendo. Quem vai responder é o herdeiro, dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube, porque é o patrimônio do falecido que responde pelas obrigações. O herdeiro, ele não responde com o seu patrimônio, salvo se for aquele patrimônio que veio na forma do quinhão hereditário. Beleza? Então é isso aí, nossa introdução, nossa visão geral sobre o processo de execução, dentro daquela proposta metodológica que eu acertei com vocês no início dessa aula. Né? A gente vai dar sempre, no que diz respeito à execução, aquela introdução geral. Tá? Eu vou passar meio batido aí por disposições do código, que podem ser acessadas com calma no próprio código, no material escrito, e aí vai ser deliberado, vai ser bem debulhado, tá? E também nesse material aqui, que em PDF vocês têm acesso. Tranquilo? Então encerramos por aqui e nas próximas aulas de execução aí a gente vai poder trabalhar com os procedimentos, né, de execução em natureza, de acordo com a natureza da obrigação e ainda com algumas figuras genéricas, como por exemplo a penhora de bens. Nos encontramos então na próxima aula. Até lá!